A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Estamos aqui nessa manhã de sábado abençoada, juntamente com o nosso pastor Pedro, da Assembleia de Deus Xerém. Está aqui, para fazer algumas perguntas para ele aqui, em nome de Jesus. Ele vai estar, nos orientando e respondendo também. Ô pastor, o senhor poderia falar para nós um pouco sobre a salvação? Que algumas pessoas ainda têm dúvidas sobre a salvação. O senhor poderia nos explicar aí? Posso sim. A palavra de Deus, ela fala sobre a salvação, porque uma vez que o homem foi criado e ele pecou, e por ele ter pecado, nós fomos destituídos da glória de Deus. Todo homem se tornou pecador. E aí, Deus lá na época em que o homem pecou, ele prometeu para a mulher que ele mandaria uma pessoa, um filho de mulher que iria trazer salvação, para salvar a humanidade que estava perdida. Esse seria aquele que pisaria na cabeça da serpente, e a serpente que a Bíblia diz é Satanás. Então, por isso, nós estudamos a Bíblia, porque na Bíblia está toda a salvação que nós precisamos para alcançar a salvação, toda a orientação está aqui dentro. Pastor, o senhor tem algum versículo aí da palavra de Deus para estar trazendo nessa manhã para os ouvintes estar entendendo um pouco mais? Tem sim, capítulo 3, João 3,16, vai falar que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso aí já é o passo da salvação. Mas a salvação, na verdade, quando você vai procurar ser salvo, você deve procurar a Jesus Cristo, porque a salvação é só em Jesus Cristo. Ele é o único que pode nos salvar. Se nós nos rendemos a Ele, crendo que Ele é o Filho de Deus, nós seremos sim salvos. Mas para isso, a Bíblia tem vários princípios, tem várias coisas que a Bíblia ela coloca para nós, que é rejeitar algumas coisas. Pastor, o senhor falando aí em rejeitar algumas coisas, você poderia falar para nós a importância da leitura bíblica? A importância da leitura bíblica é que quando nós vamos lendo a Bíblia, nós vamos entendendo que a Bíblia ela é originária de Jesus, do próprio Deus, foi escrita lá no Velho Testamento através de pergaminhos, e esses pergaminhos ficaram guardados por muitos anos e depois eles vieram a decifrar. Os teólogos hoje eles estudam muito sobre isso, eles pegam muito o contexto, o texto da história, eles trazem a história clara de tempos que não estão, de coisas que não estão escritas no cânon bíblico. Mas toda palavra, toda escritura, ela é inspirada por Deus. 40 homens que escreveram a escritura. Então, quando você lê a Bíblia, quando você vai lendo, o Espírito Santo revelado na Bíblia, ele vai te orientando, ele vai te dando discernimento, entendimento do que é a Bíblia, a verdade clara que nos liberta. Pastor, qual que é o primeiro passo para uma pessoa, caso ela quer ter esse encontro com Jesus? O senhor poderia estar falando para nós aí? O primeiro passo é procurar uma igreja, onde está pregando a verdade, pregando a palavra de Deus, que hoje tem muita gente pregando a palavra de Deus em troca de benefício, em troca de ganhos próprios. Mas a palavra de Deus ela não deve ser pregada em troca de dinheiro, em troca de ouro, essas coisas. A palavra de Deus ela deve ser pregada para que as almas venham até Jesus. E para a pessoa vir para Jesus, ela precisa ouvir a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando a pessoa vem e ouve a palavra de Deus, o próprio Espírito Santo vai falar no coração dela, o próprio Espírito Santo vai estar mostrando para ela a verdade e convencendo ela do pecado. Porque para ir para Jesus, a gente precisa reconhecer que nós somos pecadores e que precisamos dele. Amém. Aí a pessoa, quando ela aceita Jesus, aí depois ela vai passar por um processo esse e tal. Aí o senhor poderia falar para nós sobre o batismo? Olha, o batismo foi iniciado em João, o batismo por arrependimento. Não existe outro batismo se não for para arrependimento de pecado. A pessoa que chega ao batismo é porque ela entendeu que ela deve
que ela já entendeu que ela está se arrependendo cada dia mais de ter vivido uma vida vazia, né? E uma vida de pecado. Então ela já entendeu isso, ela já se arrependeu e aí ela vai passar pelo batismo. Esse batismo representa o arrependimento. Não é um batismo que vai batizar criança, né? Tem igrejas que batizam criança. Não. Criança é apresentada. A pessoa leva a criança, apresenta a Deus no templo e depois a criança vai crescer. Quando a criança tiver ali seus 12, 13 anos, ela já vai ter um pouco de entendimento, já vai saber o que é ruim e o que é bom. Aí sim, ela vai poder escolher se ela quer ficar do lado bom, que é servir a Jesus para ter salvação, ou se ela vai ficar do lado ruim e não vai se batizar e vai perder a salvação. Amém. O senhor também poderia falar um pouco também da importância da escola bíblica dominical também? Rapaz, aí você pegou uma coisa muito séria, né? A escola bíblica dominical, todo crente deve ir para a escola dominical. Todo crente deve ir para a escola dominical. Por quê? Para que ele possa aprender melhor sobre a palavra, em pontos teológicos, em pontos bíblicos, né? Por exemplo, a escola dominical está falando muito aí sobre a jornada de Paulo, né? Como foi a vida de Paulo. E aí a gente aprende muito, porque Paulo, ele foi o maior profeta e o último, ele foi o maior apóstolo e o último apóstolo. Não existe mais apóstolo, não existe mais esse negócio de a pessoa falar que é apóstolo, não. O último apóstolo foi Paulo, o último discípulo a morrer foi João, né? Ele só morreu depois que ele escreveu o Apocalipse. E dentro dessas passagens bíblicas, os escritores teológicos, né, que fazem as nossas revistas da escola dominical, eles fazem uma pesquisa minuciosa, né, para a gente poder estar aprendendo melhor. O crente que não vai na escola dominical, geralmente ele é fraco espiritual. Por quê? Porque ele não aprende a palavra de Deus. Ele ouve pregação, muitos tipos de pregação forte, pregação amaciando, pregação de conforto, de consolo, mas ele ainda não tem conhecimento da palavra, porque o conhecimento a gente pega ele na escola dominical, porque a escola já se chama escola. Escola é aonde? É onde nós estudamos. Amém. O senhor falou aí da escola, né, dominical. O senhor também poderia frisar um pouco também que hoje a gente percebe que está um pouco escasso, do círculo de oração, dar uma orientação aí, falar para nós aí dessa importância de estar orando. Olha, a oração é primordial, né? Sem oração o crente não vive. Crente que não ora, ele é um fraco, ele não consegue manter dentro dos padrões da religião, né, do nosso cristianismo, da nossa crença, da nossa fé. Por quê? Porque é com oração que nós estamos junto a Jesus. Quando nós oramos, nós estamos ligados ao trono. Então o crente ele deve orar diariamente, pela manhã, se ele vai para o trabalho, ele ora pela manhã, meio-dia ali na hora do almoço, ele dá uma baixada na cabeça ali, faz uma oração. Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel orava 6 da manhã, meio-dia e 6 da tarde. E quando a gente vê o final da história de Daniel, a gente vê que Daniel foi um cara vitorioso. Ele, em quase todos os reinos que ele passou, ele era alguma coisa grande. Por quê? Porque aquele que ora, Deus coloca ele sempre num bom lugar. Deus não vai deixar um crente de oração num lugar, num ambiente, para ficar sofrendo. Pelo contrário, Deus vai trabalhar na vida dessa pessoa. Se é no ambiente de trabalho, a pessoa vai se dar bem, vai se tornar, né, o melhor da equipe, vai ser muito invejado também. Quem ora é muito invejado, porque as pessoas veem o brilho do Espírito Santo na vida dele, porque quem está em oração está aí munido do Espírito Santo. Agora, círculo de oração, as pessoas não gostam de ir em círculo de oração. Por que elas não gostam de ir em círculo de oração? Porque quando nós estamos falando que nós servimos a Deus, Deus não aceita nós ficarmos pecando. E aí Deus vem e revela, fala para a gente consertar, traz a nós um meio para a gente estar acertando a nossa vida com Cristo. E hoje o homem deve acertar a vida com Cristo através de oração. Amém. O senhor também poderia falar um pouquinho também para os novos convertidos aí, um pouco de santificação? Os novos convertidos, quando eles chegam na igreja, eles são alcançados pelo primeiro amor. O que é o primeiro amor? O
primeiro amor é que a gente fica cheio de vontade, né? A gente quer Cristo dentro da gente de todas as formas. Aí a gente vai para o monte, igual nós estamos aqui no monte, né? A gente vem para cá, ora, se enche do Espírito Santo, se santifica, né? Fazendo aí um sacrifício de jejum, apresentando a nossa vida como sacrifício vivo. E aí o novo convertido, ele vai dar esse passo. E quando ele dá esse passo, geralmente Deus já vem, batiza com o Espírito Santo, já sela ele com o Espírito Santo. Ele sendo selado com o Espírito Santo, ele se torna um crente mais forte, mais firme. Por quê? Porque ele tem a presença do Espírito Santo na vida. Eu aconselho todo novo convertido a se juntar a círculo de oração, a buscar a Deus, a se entregar, porque quando a gente se converte, a gente não sabe qual o plano que Deus tem para a vida da gente. A gente sabe que Deus tirou a gente lá do pecado, tirou a gente do lamaçal, mas a gente não sabe. Com o tempo, o Espírito Santo vai mostrando a gente o que a gente deve fazer para melhor da igreja e para a salvação das outras pessoas. Porque eu não posso preocupar só com a minha salvação, eu tenho que preocupar com a salvação das outras pessoas. É lógico que eu tenho que cuidar da minha, mas também preocupar que outras almas venham a ser salvas. Pastor, um novo convertido, já engajado na igreja, ele pode estar fazendo evangelismo também? Pode sim, ele pode participar de culto ar livre, ele pode estar evangelizando, mas é bom ele estar acompanhado de uma pessoa de mais tempo na igreja, já mais aprimorada, uma pessoa, né, mais preparada. Por quê? Para que ele não venha falar coisas que depois pode causar danos, né? Vai sair para evangelizar, aí encontra aí uma pessoa totalmente destruída. Se ele não tiver alguém ali, né, para dar cobertura para ele, pode ser que em vez dele ajudar aquela pessoa a sair do erro, ele afundar ela mais. Porque a Bíblia, ela tem, a gente lê textos e contextos. Porque quando você lê o texto, você pega um versículo isolado, você tem que ler o contexto todo, o texto todo. Para quê? Para que você possa entender o que está falando, desde lá de cima até lá embaixo. Porque se você pega um versículo isolado, dá que o versículo ele está levando a pessoa a uma correção, o Senhor está corrigindo a pessoa que está ali, né, no novo convertido, vai falar disso aí, ele não vai saber falar. Mas ele pode sim, estar entregando ali um folheto, convidando para ir para a igreja, falando que Jesus salva, que Jesus liberta. O nosso negócio é anunciar Jesus e debater contra o pecado. Nós não temos, por exemplo, eu não tenho que pregar contra a igreja A ou B, falar de alguém, qualquer pessoa. Nosso negócio é pregar contra o pecado. A Bíblia diz que nossa guerra, ela não é contra o sangue e a carne, mas ela é contra as potestades, entendeu? Entendi. Pastor, nessa manhã eu só tenho uma mensagem de fé para nós nessa manhã, em nome de Jesus. A mensagem de fé que a gente tem, né, é quando a gente vai falar para os irmãos, né, aceitem Jesus, creia nele, tenha fé, que o Senhor ele pode mudar a sua vida, ele pode mudar a vida da pessoa. Por exemplo, quem tem fé alcança tudo que quer, porque lá em João 17, eu acho, vai falar, né, que tudo que nós pedimos a Deus com fé, ele vai nos conceder. Pedir, se dá-se-vos-á, aquele que busca, acha, entendeu? Vai falar sobre isso lá no livro de João. E a pessoa ela deve sim buscar, né, acrescentar a fé dela, porque sem fé não dá para agradar a Deus. Às vezes a gente não consegue agradar a Deus com a oração sem fé. Mas quando nós oramos com fé, nós podemos estar aqui agora. Nós temos aqui pedido de oração. Eu vim para cá com 3 pedidos de oração. Eu creio que na hora que eu estava ali orando, Jesus já estava enviando um anjo lá onde está a pessoa doente, levando a cura lá, entendeu? Por quê? Por causa da fé, né? Não é porque eu pedi, mas é porque eu creio que Jesus, eu tenho fé que Jesus ele está lá operando o milagre. Amém, pastor. E o senhor tem algum versículo para deixar para nós nessa manhã aí? Posso deixar assim um versículo, né? Salmo 121, muito conhecido, né? Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro ele vem do Senhor. Então, eu quero deixar esse versículo para as pessoas dizendo que o seu socorro, meu amigo, que vai estar olhando aí
esse vídeo, você que é inscrito nesse canal, Pedro Pires 2026, você deve ouvir a palavra de Deus e procurar numa Bíblia, se você tem uma Bíblia, aonde o pastor está falando, aonde os pregadores de vídeo estão falando, e procurar o versículo e ver se está falando certo, né? Porque tem muitas pessoas, muitas vezes a gente vai citar um versículo e às vezes a gente até cita errado, mas a gente tem que citar da forma certa. Por quê? Porque a Bíblia ali está falando, né, o salmista ele está falando que ele eleva os olhos para o monte, e de onde virá o socorro? O socorro dele vem do Senhor. Por quê? Moisés estava no monte, foi visitado pelo Senhor. Elias foi no monte, foi visitado. Então a maioria das pessoas que subiram o monte, o próprio Jesus lá no monte, né? O Senhor esteve ali com ele quando ele pediu para se afastar dele o cálice. Mas no monte também a gente tem que entender uma coisa, que é o lugar de buscar socorro. Aqui é o lugar da gente buscar socorro. A oração que eu não tenho coragem de fazer dentro da igreja, né? Que a pessoa não tem coragem de fazer dentro da igreja para não ficar envergonhado, ela vai para um monte e lá no monte ela eleva o pensamento dela ao Senhor, e o Senhor é que é o socorro bem presente ali na hora da angústia. Ele vem, ouve e socorre essa pessoa. O Senhor sempre nos socorreu em situações difíceis. Todo mundo que me conhece sabe as passagens de dificuldade que eu já tive na vida, mas sabe também das grandes vitórias que eu tenho aí. Deus tem sempre dado vitória, né? Eu gosto também de deixar para as pessoas ver alguns pregadores que eu gosto de assistir, por exemplo, né? É lógico que eu ouço o meu pastor, na nossa sede aqui na Rua Legário Pinto, né? A Assembleia de Deus Xerém. Nós temos os nossos pastores na congregação do Satélite, que é aqui embaixo. Temos a nossa aqui no JK, onde nós estamos. Temos a nossa igreja lá no Jardim Europa, onde está o pastor Ereildo. Temos a nossa igreja lá em Buarque de Macedo, onde está o pastor Paulo, pastor Fábio. E nós estamos aí para atender essas pessoas que vêm para a igreja necessitada de um socorro. Orientar ela, né, aonde ela deve elevar os olhos dela. Ela tem que perceber de onde está vindo o socorro dela. O socorro dela não está vindo do homem, mas está vindo do Senhor Jesus. O nosso socorro vem do Senhor, né? Que criou os céus e a terra, aquele que fez tudo. Então, o socorro verdadeiro é só em Cristo. E uma das coisas, né, que eu ia comentar aqui, comentei sobre o nosso pastor. Primeiro, a gente ouve o nosso pastor, estamos orientados por ele, mas eu gosto de assistir, por exemplo, Juliano Fraga, né? Eu estou assistindo as aulas dele, daí ontem ele estava falando sobre Ageu, assisti sobre Malaquias com ele. Muito bom assistir, aprender com esses pastores que tem mais alcance, que trabalham mais, né, na parte teológica, para a gente aprender mais. Mas é muito bom, né? Lembrando que, por mais que a gente forme teologia, o nosso foco principal é a palavra de Deus. Amém, pastor. Bem frisado aí, né? Já de antemão, aproveitando essa oportunidade, hoje vai ter festividade lá na nossa congregação. O senhor quer fazer um convite aí pro pessoal aí? É bom sim, né? Aqueles que vêm hoje ainda dá tempo. Nossa grupo de irmãs, né? Hoje a festa das irmãs ali na congregação do bairro JK. E eu estou convidando todos os nossos seguidores aí, os que já nos seguem, aqueles que vê os vídeos ainda não são inscritos, que se inscrevam e venha também para essa festa hoje. Vai ser uma festa maravilhosa. A festa ela não é voltada a uma apresentação humana, apesar que vai chamar a atenção de quem entrar lá dentro, mas essa festa, a intenção dessa festa é louvar e glorificar o nome do Senhor. Se não for para louvar e glorificar o nome do Senhor, não precisa fazer festa. A festa tem que ser centralizada em adorar e glorificar o nome de Jesus. O mais importante. Então eu quero deixar o convite para você que mora nessa região aqui do JK, Morada do Sol, Manuel de Paula, Morro da Mina, aqui Satélite, onde nós estamos orando, que compareça ali, vá assistir a nossa festa, né? Vocês vão ver que o crente, ele também se diverte, ele também tem os momentos de alegria dele, que muitas vezes uma pessoa que não é crente,
ela vai chegar no lugar e o que ela vai fazer? Ela vai curtir o tempo todo, a noite toda. Mas quando ela chegar na casa dela, de manhã ou na madrugada, vai entrar um vazio no coração, vai ficar um vácuo ali no coração dela, que ela não sabe por quê. Mas o crente não, o crente vai louvar o Senhor, se virar à noite louvando o Senhor, a alegria é a mesma, essa alegria ela não é temporária, ela é uma alegria que dura para sempre, porque sempre ela vai estar lembrando, poxa, aquela festa lá, nós louvamos o Senhor, que alegria, o Senhor fez presente, o Senhor bradou na terra, entendeu? Então, nossas festas, ela tem que chamar a atenção de Deus para nós, ela tem que atrair Deus para nós e para os ouvintes ali, para que Deus possa operar grandes milagres. Amém, pastor. Já aproveitando aí, pastor, o senhor quer aproveitar essa rica oportunidade de fazer uma oração para nós? Vamos orar sim, vamos orar aí para todas as pessoas que veem o canal, né? A gente vai buscar o Senhor para todas as pessoas aí que vão ver esse canal, já deixando aí mais uma vez, né? Canal Pedro Pires, lá no YouTube, Pedro Pires 2026, que Deus possa te alcançar. Esse vídeo ele vai ser lançado lá no canal, vai ser lançado também no meu status lá no Facebook, né? E também no meu WhatsApp. E muitas pessoas vão ver. Então, o convite está de pé. Às vezes você também não mora aqui nessa região, mora perto de Buarque. Tem a nossa igreja lá em Buarque, tem a nossa igreja em vários lugares, né? E tem os pastores ali para receber as pessoas para estar falando do amor de Jesus. Vamos orar então, né? Para esse ouvinte, vamos orar para nós, né? Para nossa família, para que Deus possa estar assim nos abençoando. Amém? Amado Deus, querido Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua presença santa, maravilhosa. Deus querido, nós agradecemos ao Senhor por esta oportunidade de estarmos aqui. Embora o Senhor saiba, Deus, o nosso sacrifício, o Senhor conhece o nosso coração, mas nós pedimos ao Senhor, meu Deus, que o Senhor venha ser realmente o nosso socorro aqui nesse monte, ó Pai. Cumprindo ali o Salmo 21 em nossas vidas, que o nosso socorro ele vem do Senhor. E eu peço ao Senhor, meu Deus, nesse momento, pela minha vida, pela vida do diácono Anderson aqui, Pai, que decidiu fazer tipo uma entrevista aqui, saber, meu Pai, como a gente tem os nossos pensamentos. Deus, abençoa nossas vidas, nossa família, guarda, protege de toda a retaliação do inimigo, ó Pai. Porque o inimigo fica furioso, ó Deus, quando nós agimos para ganhar almas para o Senhor. E eu peço ao Senhor, meu Deus, para este ouvinte, essa ouvinte, meu Pai, essa mulher, esse homem, meu Deus, que vai ver esse vídeo, meu Pai, e às vezes Deus está passando por um momento de dificuldade e não sabe como sair. Meu Deus, eu quero pedir ao Senhor que visita essa pessoa e que o Senhor possa, meu Pai, estar ajudando ela a ter um encontro com o Senhor. Meu Deus, que essa oração que nós estamos fazendo, ela tem o poder, meu Pai, de alcançar, meu Deus, através do Teu Espírito, as pessoas, e as pessoas, ó Pai, virem para as igrejas, não importa qual igreja a pessoa vai, Pai, mas que ela procure uma igreja onde pregue a palavra, onde zela pela Tua palavra, meu Pai. Meu Deus, se for para uma igreja que não prega a palavra, só usa interesse, ó Pai, essa pessoa não vai alcançar salvação, porque salvação está onde a Tua palavra é pregada, Pai. Aonde o Senhor opera milagre, aonde o Espírito Santo tem liberdade para agir. Pai, eu peço ao Senhor, meu Deus, que o Senhor visita agora cada ouvinte, cada um, ó Pai, que o Senhor visita cada vizinho ali da igreja, desperta eles, ó Pai, para essa festa. Eles vão hoje no dia da festa, e eu peço ao Senhor, meu Deus, que a palavra que for pregada hoje, eu não conheço o pregador, mas a palavra que ele pregar, Senhor, ela venha mexer no profundo do coração dessa pessoa, e ela sentir vontade de voltar nos outros cultos, ó Pai, e assim se entregar ao Senhor, e ter uma mudança de vida, uma mudança de caráter, ter uma mudança, meu Pai, de expectativa, meu Deus, os sonhos que já se abandonaram, os sonhos que eles já largaram para lá, venha ser ressuscitado na vida deles, ó Pai, e que os sonhos possam também ser realizados, meu Pai, porque não adianta eu ressuscitar sonhos meus, ó Pai, e não ter resposta sobre esse sonho, mas tudo está no controle do Senhor. Nós cremos e agradecemos o Senhor em nome de Jesus, ó Pai. Muito obrigado, meu Deus, por tudo. Nós oramos e te agradecemos agora e sempre.